Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Nós somos Fábia, Roberta e Gabriel, estudantes de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje vamos conversar sobre um tema que é essencial para entender as raízes das desigualdades no Brasil e nas Américas. Hoje vamos trabalhar a temática A Segunda Escravidão e como ela se conecta ao capitalismo e ao racismo estrutural. Esse episódio faz parte de um plano de aula voltado para turmas do primeiro ano do ensino médio. Nossa base teórica principal é o historiador Robert Bracknell, especialmente seu texto Por que Segunda Escravidão, publicado em 2016. Bora começar entendendo as origens? Você está disposto? Então fique aí, com os ouvidos bem atentos, hein? Olá, meu nome é Roberta. Eu vou falar agora um pouco sobre a primeira escravidão para a gente poder entender e diferenciar um pouco da segunda escravidão, né? Entender o contexto em que ela foi inserida e de que forma algumas instituições escravistas derivadas dessa primeira escravidão exerceram grande influência e moldaram, de certa forma, como a segunda escravidão foi inserida no contexto ali a partir do século XVIII e XIX. Bom, duas instituições escravistas são criadas nesse período, entre o século XV e o século XVIII, né, no período das grandes navegações, vai ser o tráfico oceânico de escravos. Né? Essa atividade econômica vai ser vital para sustentar o modelo colonial europeu aqui nas Américas. Né? E o continente africano vai exercer uma grande importância, né? No sentido de que é a África que vai fornecer a mão de obra escravizada, que vai alimentar as colônias americanas, né? Que vai vai alimentar a força de trabalho aqui nas colônias. Né? Outra instituição de grande relevância que a gente vai trabalhar é o sistema de organização das plantations, né, que é outro grande sustentáculo desse modelo colonial europeu. Né? As plantations, elas são organizações econômicas que são implementadas aqui nas colônias e estabelecem um latifúndio de monocultura com a produção voltada para o mercado externo e tem como característica principal a utilização de mão de obra escravizada proveniente dessa atividade econômica que é o tráfico de escravos. Né? Essas duas instituições elas vão ser grandes sustentáculos do modelo colonial e vão ajudar a moldar esse segundo momento da escravidão no século XVIII e XIX. Bom, e agora eu vou passar a palavra para o Gabriel para ele poder explicar melhor para a gente isso. Bom, pessoal, muito prazer, Gabriel falando. A gente vai conseguir entender agora o que de fato foi a segunda escravidão, pensando também como o historiador britânico Robin Blackburn traz que esse termo ele se refere a uma escravidão praticada nos séculos XVIII e XIX, especialmente em três lugares, né? Cuba, Brasil e o sul ali dos Estados Unidos, bem no momento em que o mundo vivia o auge da sua industrialização. E aí, o que que isso vai ter de contraponto, né? Diferente da primeira escravidão, aquela associada mais ao início da colonização, talvez, essa forma de escravidão agora acontece num contexto muito bem puxado para um lado moderno, né? Com fábricas, novas tecnologias, e ideias iluministas ali circulando pela Europa também. Mas na prática, a exploração das pessoas negras continuava sendo central para o funcionamento dessa economia, né. A segunda escravidão era marcadamente racial, e milhões dessas pessoas também foram sequestradas ali da África ou nasceram em cativeiro das Américas para trabalhar em lavouras de açúcar, algodão e café, hã, produtos esses que não só movimentavam o comércio mundial, mas eles também alimentavam diretamente digamos, as indústrias ali, né, e os mercados europeus. E é aqui que talvez entre um conceito, né, fundamental do autor, que seria a questão da acumulação, primitiva de longo prazo, né. E o que que isso significa? Que mesmo com a revolução industrial em pleno funcionamento,
a escravidão foi mantida porque ela era muito lucrativa, né? Entender isso é um aspecto bem importante, né? E aí, nesse sentido, era mais rentável manter os grandes latifúndios com o trabalho forçado do que ter que fazer uma mudança grande e adotar o trabalho assalariado em certas regiões e tudo. Esse processo ele foi fundamental para enriquecer as potências como França, Inglaterra, Holanda. E os mapas da época, eles, se a gente parar para analisar, eles mostravam como as plantações escravistas elas dominavam o cenário econômico, né? Inclusive com territórios que já estavam bem associados ao capitalismo industrial. E essa discussão vai nos levar a uma contradição muito importante, né? O mundo ele estava se tornando moderno, mas ele mantinha uma tradição, uma violência antiga que era a escravidão, mas agora com uma função econômica estratégica, né? Desse cenário, a gente consegue entender e pensar que é uma modernidade construída em cima de uma brutalidade, né? É um discurso de liberdade, de progresso que pairava muito na Europa, mas ela contrastava e ela convivia com uma realidade de cativeiro ali racial das Américas, né? E aí eu trago aqui uma pergunta para a gente conseguir ter um pensamento crítico e analítico, como era a nossa ideia no início do podcast ali, na minha parte, que era como que a gente pode falar num progresso se esse avanço foi sustentado pela opressão, digamos até sistemática, né, de milhões de pessoas ali. Então é um assunto, é um tema que a gente pode entender a que custo, né, isso ocorreu, né? Essa é uma das principais provocações do autor e é também digamos, um convite, né, para a gente olhar criticamente para o passado e para essas consequências que perduram até hoje, né? E aí, o que tudo isso tem a ver com o nosso presente, turma? Tem tudo a ver, né? As marcas da segunda escravidão continuam aqui. Estão nas ruas, nos dados, nos corpos. A escravidão acabou oficialmente em 1888. Mas e depois? As pessoas negras foram deixadas à margem, sem terra, sem casa, sem educação, sem indenização e sem reparação. Agora, olha isso aqui com atenção, turma. Pessoas negras ganham, em média, 32 a 35% menos do que pessoas brancas. 84% da população preta já sofreu discriminação racial e 62% das mulheres negras enfrentam 3 pesos ao mesmo tempo: racismo, machismo e desigualdade de classe. E aí vem a pergunta essencial, turma. Mas o que é, afinal, esse tal de racismo estrutural? Vamos lá? Quando a gente fala em racismo estrutural, não é só sobre ofensa. Não é só quando alguém fala algo racista. É quando o racismo está na regra do jogo. Está no sistema, nas leis, nos hábitos, no funcionamento das instituições. É quando a desigualdade parece natural, mas foi construída e se repete tanto que a gente começa a achar que é normal. Quer ver? Por que os bairros mais pobres são, em sua maioria, negros? Por que os cargos de liderança são, em sua maioria, branco? Por que a polícia aborda mais quem tem pele escura? Por que a cor da pele ainda define o acesso à escola, ao hospital, ao emprego? Isso não é coincidência, é consequência. É a herança de um país que acabou com a escravidão, mas não acabou com o racismo. E o racismo estrutural faz isso. Cria obstáculos invisíveis, mas muito reais. Exclui sem dizer que está excluindo. Mantém privilégios sem assumir quem são os privilégios. E você, já percebeu isso no seu cotidiano? Na sua escola? Na sua rua? No seu próprio corpo? É entender esse passado é um passo para mudar o presente. Conhecer o passado é a chave para entender o presente, turma. Obrigada, viu, por estar com a gente nessa aula. Espero que isso te faça pensar.
mas mais que isso, que te provoque a agir, porque o racismo estrutural não se desmonta sozinho. Ele precisa de gente consequente, gente que critica, aluno que não aceita o mundo do jeito que está. E se você chegou até aqui, é porque já faz parte dessa mudança. Vamos junto. Até a próxima aula, alunos queridos.